Paz, irmãos, tudo bem com vocês? A gente está aqui mais uma vez para o nosso segundo vídeo da série Discipulado. E hoje eu gostaria de falar um pouco com relação ao início de Mateus capítulo 5, quando a gente começa com as bem-aventuranças. Bom, irmãos, para início vamos dar uma observada. No final do capítulo 4, nós vamos ver que vinham grandes multidões da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da região do outro lado do Jordão, ou seja, inúmeras pessoas, multidões, vinham em direção ao Senhor Jesus, recebendo suas curas, seus milagres e assim por diante. E já inicia o capítulo 5 com Jesus dizendo assim, o texto dizendo assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Aqui está o ponto, irmão. Porque aqui Jesus vai começar o Sermão do Monte, que vai até Mateus capítulo 7. Aqui ele vai ensinar diretrizes, ensinamentos que são capazes de transformar a vida, e de fato o fizeram na vida desses discípulos e na nossa vida também. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus está iniciando seu ministério, atendendo as multidões, cura, milagre em diversas áreas, mas quando chega um momento que as multidões estão em alto número, Jesus se afasta da multidão e sobe para um monte e lá se assenta. O texto não fala que Jesus está convidando outras pessoas para vir com ele, que Jesus avisa as pessoas que está saindo, não. A Bíblia fala que os discípulos perceberam a ausência de Jesus e que ele havia ido para outro lugar. Então esses discípulos o seguiram e se assentaram com ele. E a partir daí, Jesus começa a ensiná-los. Ensiná-los quem? Os que se assentaram com Jesus. É bem provável que a multidão possa ter ouvido também o que Jesus ensinou, mas não com o foco do ensino. O foco foi ensiná-los, aqueles que se assentaram com ele. E o que isso tem a ver comigo, com você enquanto discipulador e com nossos discípulos? Precisa chegar um momento, irmãos, que Jesus... ele nos chama para um lugar mais alto, nos chama para sair de um lugar raso e subir ao monte. Chega um momento que Jesus ele sai do meio comum e vai para um lugar um pouco mais íntimo, um pouco mais alto, um pouco mais isolado. Eu não sei se você me entende, mas o que eu quero dizer é que somente os discípulos perceberam que Jesus foi para um lugar mais alto e somente eles se aproximaram. E é por isso que o foco do ensino foi para eles também. Chega um ponto na caminhada do discipulado que Jesus chama a nós e chama nossos discípulos para um lugar mais alto, para um algo a mais. É muito mais fácil ficar no plano do que subir um monte. É muito mais fácil caminhar onde é reto do que subir uma montanha. E Jesus fala aqui que ele subiu a montanha e os discípulos foram ao encontro dele. Ou seja, chega um ponto que Jesus nos chama para orar um pouco mais, para consagrar um pouco mais, para jejuar um pouco mais, para estudar a palavra um pouco mais. E nós precisamos, nesse sentido, orar quanto a nossos discípulos, para que eles compreendam esse momento e eles deem uma resposta positiva a esse chamado de Jesus. Como se ele falasse assim: eu quero ver se vocês estão interessados em mim mesmo. Se vocês estão interessados, então vem aqui comigo um pouquinho mais longe, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais próximo. O objetivo desse vídeo é nos lembrar que nós precisamos estar próximos do Senhor Jesus, subir esse lugar quando Ele nos chama, mas também orar e direcionar nossos discípulos, para que eles não fiquem em um lugar raso, não fiquem somente em um lugar plano e baixo, mas que eles também tenham esse desejo de ir ao encontro do Senhor, de estar onde Jesus está, estar próximos e muito próximos do Senhor Jesus. Se eles entrarem nesse lugar, o Sermão do Monte vai fazer sentido. Mas se eles não entrarem nesse lugar, é bem provável que eles ouçam todo Mateus 5, 6, 7 e não absorvam, porque não estão aos pés do Mestre. E lembrando, nós não somos o Mestre. Quem é o Mestre é o Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe em nome de Jesus.